tempo que a gente ia ficar muito cético, né? E talvez assim, a gente até assiste, mas não assiste com interesse. É melhor não assistir. Porque para assistir um culto, eu tô com sono, então desliga, ou então você fala, não, eu vou dormir agora porque eu tô com sono. Ser sincero com você mesmo, entendeu? Não para fazer média. Mas quando eu mando um culto, eu gostaria que escutasse, porque alguma coisa Deus vai falar quando eu mando. Eu sei se você culto aí. Tá difícil agora. Eu assistia Deiró de quarta-feira. Mas agora, de quarta-feira, eu tenho uma live dos pastores da Assembleia de Deus. E para mim é muito interessante participar dessa live. Porque são pessoas assim mesmo, assim, quase que escolhidas, né? E vira e mexe, eles pedem para me dar uma palavra, ou a leitura inicial, vira e mexe, manda eu orar. Então eles acreditam no meu ministério, eu sendo mulher, porque na Assembleia de Deus não tem mulher como líder. Mulher lá só aquele negócio de ciclo de oração e todas aquelas coisas lá. Então, cada dia eu tenho um culto. Na segunda-feira é dia de estudar a minha pós. Aí na terça eu tenho o Josué Brandão, que eles gostam muito. Aliás, esse último culto que vocês Eu gosto de ouvir isso. Eu já ouvi. Eu escuto no carro. Eu não entendo. Só gosto da voz. Eu já assisti o culto dele também. Muito bom. O Josué Brandão, de terça. Você tem notificação no Face, quando ele entra ao vivo, daí ele notifica. Você manda, né? Eu gosto muito de Josué. Na quarta-feira eu tenho essa live. Na quinta-feira eu tenho na quinta. Na sexta-feira já eu começo a estudar. Entendeu? Mas mesmo assim, entre uma coisa e outra, eu assisto um culto. Eu preciso assistir um culto. Eu preciso. Até para enfrentar o dia a dia, as perturbações e tal. Agora mesmo à tarde, eu orando, o Senhor falou que há uma potestade maligna sobre o Brasil. Aí falou para mim orar pelo Brasil, pelo estado de São Paulo, pela cidade que eu moro e pelo lugar que eu moro. Não é? Uma potestade maligna, dominadora. Ou seja, você está ouvindo a verdade, mas essa potestade dominadora influencia que aquela verdade que você sabe que é verdade, você não consegue assimilar. Mas aquela mentira fica na sua cabeça. O fulano falou que ele é um assassino, por exemplo, né? Que ele é um assassino. Mas não vê que é mentira. E que por trás disso daí tem um outro comando, não é? Mas enfim. Talvez seja até imagino, né? Pelas orações que está havendo muito trabalho de oração no Brasil inteiro, as igrejas, né? O Silas Malafaia saiu pelo Brasil todo, né? Tentando conversar com os pastores e tal, para fazer um movimento pró o 22, né? Então, falei para ela agora, vindo para cá. Então, essa perturbação toda também é a resposta das trevas, entendeu? Então, Deixa eu pôr na nossa cadeira, só um pouquinho para cá. Normalmente, o diabo, você luta contra ele, né? Ele também dá as suas respostas, né? Então, por aí você vê os vídeos que a gente assiste por aí, os caras combatendo aquilo que não combate do outro lado, né? Por esse lado do 22, não pode. Por lado do 13, eles não falam nada. Você entende? Então, a gente sabe que é uma luta espiritual, né? Como nunca houve. Há uma guerra espiritual como nunca houve. Para destruir o quê? Os valores da palavra de Deus, que é a família. A família, em primeiro lugar, porque a família é a criação de Deus. Então, vai ser luta, o cara
não, eu quero separar, não quero mais ficar e tal, aquela luta horrível. Então, se a gente não encarar essa luta como sendo uma luta espiritual, nós não vamos ter vitória, não é? Eu, se tivesse um filho meu, eu vou dizer uma coisa pra você, eu ia ficar tão maluca que eu ia para a escola e ficar lá sentada na sala e eu ia acompanhá-lo e realmente, porque assim, quando a gente para ver o tipo de luta, o tipo de coisa, ontem eu vi uma ex-deputada federal falando assim, eu fui em tal tempo, tal, se vocês soubessem o que é essa luta das crianças, essa matança das crianças, esse abuso das crianças, disse que na fronteira do Amazonas com não sei o que, Guiana Francesa, com esses países aí que fazem, Venezuela e tal, então os traficantes, que faz tráfico, não é só traficante de drogas, então eles roubam as crianças, não é? Daí ela falou assim, vocês ouviram alguma coisa que não é verdade? Por que é que o Supremo proibiu que os missionários entrem nas aldeias e entrem nas matas? Porque as crianças são as mais vulneráveis deles pegarem, entendeu? E assim, diz que é tão sutil a forma que eles atraem, e a forma que eles atraem aqui nos grandes centros, tal, o que é? A mãe distraída no tal. Diz que assim, questão de segundos para o cara, porque o cara não age sozinho. Ele tem 2, 3 pessoas e quando a mãe, fulaninho, cadê o fulaninho? Porque não foi aquele que pegou mas que passou para o outro, então imediatamente já veste outra roupa e fala, fique quieto, porque senão fulano vai matar a sua mãe. Começa a meter medo na criança, a criança indefesa, não é? Então, é uma luta. Você está vendo esse negócio aí do Halloween? Gente, eu ia fotografar para vocês, mas eu achei que não era conveniente. Os nossos vizinhos... Vai contaminar o celular. Os nossos vizinhos, quer dizer, vai na loja gastar dinheiro para colocar cadáveres, uns trecos lá. O cara encheu a casa assim. Na porta da casa, como se dissesse, demônio entre dentro da minha casa. Entendeu? Não é pequenininho não, é gigante. Graças a Deus que assim, pelo menos até agora, umas 5, 6 casas das 80 que tem lá dentro, né? Eu espero em Deus, agora amanhã nós vamos começar uma luta lá dentro, porque nós vamos começar a dar volta no condomínio para denunciar a malignidade. Claro que a gente sabe que vai ter retaliação e que vai ter, porque a própria síndica, ela é do lado de lá, entendeu? Então, irmãos, a gente aqui está no bate-papo, tá bom? Nós só vamos orar. Abre sua Bíblia, por favor, no Salmo 118. Eu vou pedir para alguém aí ajudar, ler do 1 até o 14. A minha é a nova versão, tá? Ah, então ótimo. Maravilha. Dêem graças a Deus, ó Senhor, porque Ele é bom, e porque seu amor dura para sempre. Que o povo de Israel diga, o seu amor dura para sempre. Que os sacerdotes de Deus digam, o seu amor dura para sempre. E que todos os que o temem digam, o seu amor dura para sempre. Na minha aflição eu clamei ao Senhor, Ele me respondeu e me livrou da angústia. O Senhor está comigo, e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? O Senhor está comigo, é Ele que me ajuda. Por isso verei a derrota dos meus inimigos. É melhor confiar no Senhor do que depender de seres humanos. É melhor confiar no Senhor do que depender de pessoas importantes.
Os inimigos que estavam em volta de mim eram muitos, mas, pelo poder de Deus, o Senhor, eu acabei com eles. Eles me cercaram por todos os lados, mas, pelo poder do Senhor, eu acabei com eles. Eles se juntaram como abelhas em volta de mim, porém foram queimados no fogo como galhos secos. Pelo poder do Senhor, eu acabei com eles. Eles me atacaram com violência e eu quase fui derrotado, porém o Senhor me ajudou. O Senhor Deus me torna forte e poderoso, Ele me salvou. Não precisa nem pegar, né? Nós não estamos vivendo isso aqui? Salmo 118. Nós estamos vivendo isso aqui. Exatamente. Veja só. Comece a falar, Rafael, de novo, a partir do versículo 5 e vá até o 14. Bem devagar. Na minha aflição, eu clamei ao Senhor. Ele me respondeu e me livrou da angústia. O Senhor está comigo, e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? O Senhor está comigo, é Ele quem me ajuda. Por isso, verei a derrota dos meus inimigos. É melhor confiar no Senhor do que depender de seres humanos. É melhor confiar no Senhor do que depender de pessoas importantes. Os inimigos que estavam em volta de mim eram muitos, mas pelo poder do Senhor, pelo poder de Deus, o Senhor, eu acabei com eles. Eles me cercaram por todos os lados, mas pelo poder do Senhor, eu acabei com eles. Eles se juntaram como abelhas em volta de mim, porém foram queimados no fogo como galhos secos. Pelo poder do Senhor, eu acabei com eles. Eles me atacaram com violência e eu quase fui derrotado, porém o Senhor me ajudou. O Senhor Deus me torna forte e poderoso, Ele me salvou. Tremendo, né? Tremendo, né? Aqui é a resposta de Deus para as nossas vidas. Vou pedir para o Marcos para estar orando e não vamos ter louvor não, irmãos. Vamos conversar. Amém? Então você pode orar, por favor? Meu Deus, meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nessa casa de oração. Senhor, te agradecemos pelas vidas que nos recebem aqui. Clamamos a Ti a Tua bênção sobre a vida deles, Senhor, pela Sua disposição na aula. Pedimos a Ti, Senhor amado, que o Senhor possa estar presente aqui, no meio de nós. Tua palavra fala que onde houver 2 ou 3 falando em Teu nome, o Senhor estaria no meio deles, e nós cremos que o Senhor está aqui. Que o Teu Espírito tenha liberdade entre nós, que possa nos ensinar, que possa nos repreender, que possa estar conosco, Senhor, nos consolando aquilo que nós tivermos necessidade. Clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor possa alcançar também as vidas que não puderam estar aqui, que eles possam ser ministrados onde estiverem, que eles possam ser abençoados. Que o Senhor possa pôr no coração deles o desejo de vir à Tua casa de oração. Abençoa essas vidas, Senhor. Dá-nos, Senhor amado, um dia de vitória, dá-nos, Senhor amado, a Tua presença. Fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus, não é? Irmãos, hoje nós vamos para o 4º item do nosso sermãozinho que nós estamos conversando, não é? Então, hoje nós vamos falar a respeito do Deus que protege. Não foi isso que eu tinha falado na semana passada? Que hoje seria o nosso 4º item. Então, nós podemos dar um subtítulo assim: a proteção de Deus, escudo invisível. Porque o homem natural, ele não vê, ele não consegue enxergar esse escudo. O homem natural, ele sabe que existe alguma coisa diferente. Porque não sei se já falaram isso para vocês. Você tem assim uma luz, um negócio diferente. Nada disso. É o Espírito Santo que habita na gente e que as pessoas veem coisa diferente. Então vamos lá para o Salmo 18, versículo 2. Sempre dizendo: Deus nos protege, não é? Deus nos protege. Ele é um escudo invisível. Salmo 18, versículo 2, fala assim. Nós não temos telão, não.
Então não está de férias, né? Vamos lá. A palavra de Deus fala assim: o Senhor é o meu refúgio e o meu lugar forte, e o meu libertador. O meu Deus é a minha fortaleza, em quem confio, meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Eu quero que o Rafael fale na linguagem da Bíblia dele, talvez seja um pouquinho diferente. 118, 2? 18, era só 18. 18. Só 18. 18, 2. 18, 2. Salmo 18. Salmo 18, versículo 2. Só 18. Eu estava tentando procurar, mas a pastora está lendo o Salmo 18, que eu não estou. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo, ele me protege com um escudo, ele é o meu abrigo, e com ele estou seguro. Ou seja, nós não precisamos de nada. No Salmo anterior, Salmo 118, fala assim que a gente não tem que confiar no homem que tem poder, né? Que tem dinheiro, tal. Nós não devemos confiar. Confiar é diferente da gente respeitar, né? Eu confio em Deus e respeito Deus. Mas o homem, por exemplo, o presidente da República faz uma lei contrária à vontade de Deus. Eu tenho que obedecê-lo? Não. Lembra de Daniel com a estátua lá, que tinha de se reverenciar, etc e tal? De jeito nenhum. Eu não me inclino para outros deuses. Então você vai, né, com os amigos dele, você vai para a fornalha. Vamos ver se seu Deus vai te livrar. Deus, irmãos, ele faz como ele quer. Lembra aqueles caras que foram e são degolados, etc e tal, nos países que perseguem a palavra de Deus, perseguem Jesus? Tudo bem, você vai ser fuzilado. Tudo bem. Eu vou fazer o quê? Se chegou a minha hora, eu vou ser fuzilado. Nós temos que estar, irmãos, preparados para qualquer adversidade. A gente não sabe o que vem por aí. Mas seja o que for, se você não negar Jesus, eu vou te matar. Então me mate, porque é questão de segundo. Dá um tiro, a gente já está na eternidade. E o pior é ficar aqui e ir para o inferno. Né? Uma vez eu li a história de um casal de missionários. Eles tinham 3 filhos e levaram ele e toda a família para uma praia, cavaram os buracos e começaram a enterrar primeiro os filhos, e eles olhando. E o pai, não, tal. E o filho falou assim para ele: papai, calma, é só um pouquinho. Daqui a pouco a gente se encontra do outro lado. O filho dando força para os pais. É só um pouquinho. Eu vou sufocar, vou qualquer coisa, uma morte bem traumática, mas é só um pouquinho, pai. Então, irmãos, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando a gente teme a Deus, irmãos, nós não temos que ficar fazendo grandes avaliações aqui, porque aqui nesse mundo as tentações são tantas, né? As desgraças são tantas. E Deus, irmãos, Ele não vai facilitar a nossa vida para a gente não negá-lo. Não, Deus vai facilitar, Ele não vai deixar o homem me matar, eu não vou ser perseguido. Ao contrário, Deus, Ele está olhando para ver se realmente nós somos fiéis. O marido, não, você não vai... Quantas vezes eu vi testemunho de mulheres dizendo: meu marido falou que quando eu chegar da igreja ele vai me bater, mas eu vou. E quando eu chegar na igreja eu vou apanhar, mas eu vou. Quantas vezes eu vi a minha mãe
chegar da igreja e o meu pai bêbado e falando umas besteiras pra caramba. O que aconteceu com a minha mãe? Como ela não tinha pastores, etc e tal, não tinha pessoas para estar acolhendo, minha mãe então voltou para as práticas antigas. Então daí botava lá macumbeiro dentro de casa para fazer trabalho, para meu pai parar de beber. Cada vez a situação da minha mãe ficava mais crítica. Cada vez. Nunca melhorou. Nunca. A vida da minha mãe só foi melhorar quando a minha mãe começou a confiar em Deus. E aí a vida da minha mãe, as dificuldades eram muitas, tremendas. Mas Deus dava sempre um escape para a gente. Nem que fosse para comer comida de cachorro. Deus dava sempre escape para a gente. Não é? Porque as pessoas só querem ver o resultado. Não, eles têm uma vida e não sei o que eles querem. E o processo? Então a confiança da gente tem que estar em Deus. A gente fala, não, eu sei que Deus me protege. Ainda que Deus me protege. Se você parar um pouquinho na sua cabeça, nessa caminhada com Jesus, lembre pelo menos de uma vez que Deus te protegeu, que Deus te livrou. Lembre só de uma. Eu estou vendo agora essas crianças que estão vindo, essa nova geração de 5 anos para cá, eu nem vou alongar muito, mas de 5 anos para cá, é uma geração bem problemática. Eu assisto lá uma tal de Mariana Cooper, gosto dela. Ela tem lá, ela entrevista umas mães que passam por umas dificuldades. Gente do céu! Mas vai nascer criança com um problema assim louco. Mas problema que a gente fala, não tem jeito. E daí eu paro um pouco e fico pensando que há 43 anos, eu e o Marcos enfrentamos tudo isso. E não tinha, irmãos, a medicina não estava tão avançada como hoje. Nós não tínhamos Google, nós não tínhamos nada. Era aquilo dali, pesquisando, sei lá como, eu nem sei, nem chegava a pesquisar, porque não tinha onde. Era o que o médico falava e estava certo. Não é? E estava certo. E aí? Ninguém sabia o que era câncer. Eu estou sentindo um negócio estranho. Sempre era assim, né? O diagnóstico. Estou sentindo um negócio estranho. Minha tia teve câncer de mama o marido dela tinha oficina de carro, de consertar carro, e o marido dela atendia a muitos médicos ele atendia. Minha tia teve câncer durante 25 anos. Ela falava, eu acho que eu tenho um caroço no peito. Ela morreu de câncer de mama, sendo que, porque não tinha mamografia, não tinha ultrassonografia, não tinha. Imagine, lá no Nordeste, até hoje não tem máquina para fazer, até hoje. Você imagine isso há tempos atrás. Não tinha pediatra, tinha um médico da família. E esse médico atendia velho, novo. Você teve pediatra? Tive. Olha que sucesso. Por quê? Morando em São Paulo, né? Agora eu morava onde? Cada dia meu pai ia para um lugar pior do que o outro, às vezes. Uma médica, lá na Celso Garcia. O Carrão. Não, Celso Garcia, perto do Parque Dom Pedro. Eu lembro porque ficou marcado, né? Caiu um rato no poço de casa e a gente tomou aquela água, né? E a gente descobriu que tinha um rato morto lá, né? Aí minha mãe me levou na médica, né? Aí a médica falou assim, não aconteceu nada até agora,
Só toma bastante água que fica bom. Fosse hoje, corria para o hospital, né, para tomar isso, tomar aquilo. Mas não era assim. Quem que não se cortou? Quem que não teve problema? Imagine se tivesse uma queimadura lá na Bahia, se estava vivo. Tinha morrido. Enfim, irmãos, eu digo sempre que Deus protege aqueles que não têm médico, lá na África, lá no sertão da Bahia, lá no Amazonas. Quem que protege? Porque a gente aqui tudo corre, UPA. Vamos pro UPA. Tem uma dor de cabeça, vamos pro UPA. E lá tem o quê? Epa, não tem nada, cara. Só tem a proteção de Deus. E daí nós ficamos meio que dengozinho. Não é dengozinho? Ai, o UPA não está atendendo direito. O outro não está entendendo. Não é? Eu não tive, quando eu tive lá o Covid, a outra também teve, e ela falava para mim, porque o Einstein, ela não falava médico, porque rico não fala médico, fala o Einstein. Pobre não fala médico, fala UPA. Sim ou não? Mas o rico falava, e eu falava assim, minha filha, e eu vou aqui no Jesus Te Chama. Quem? Doutor Exercício. Mas você conhece? Não. Ele atende todo mundo. E eu fui lá mesmo. E lá tava aquela fila incrível, tal, e aquele, um pior do que o outro. Aí vinha, ela tá morrendo. Ué, o outro também tá morrendo. Eu também tava lá. E aí eu comecei a baixar minha cabeça e falei, Senhor, tu já é meu protetor, não tem outra coisa aqui não. Porque do lado, irmão, não tinha como cadeira sim, cadeira não. Todo mundo tava com Covid. Salve-se quem puder. Se Deus não for o nosso protetor. Só que na hora que chega a nossa vez de precisar da proteção de Deus, aí você não sabe o meu problema. Que problema? E começa aquele negócio todo, irmãos. E aqui está dizendo, o Senhor, veja só, o Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador, o meu Deus é a minha fortaleza, em que eu confio, em quem confio, meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Só a gente pegar aqui, ó, 18:2, a Bíblia diz para a gente não confiar no homem. E no Salmo 118 que a gente leu agora, não confie naquele que tem poder, naquele que é mais forte, porque a minha briga, a sua briga, não é contra aquela pessoa. É contra o que está naquela pessoa. Mas ele é mentiroso, o espírito da mentira. Mas ele é adúltero, o espírito do adultério. Mas ele é ladrão, o espírito do roubo é que está naquela pessoa. Daí a gente fica orando, Deus, eu quero só se vingue, Deus, justiça, mate. É mais fácil você falar assim, Deus salve, porque se ele for salvo, ele vai deixar de ser trambiqueiro, mentiroso, adúltero, ladrão, tudo. Acho que foi essa semana, numa das pregações do pastor César, ele falou que muitas pessoas agem errado, que eles falam que eles vão lutar contra o diabo. Então, se você vai lutar contra o diabo, você vai perder. Porque a palavra de Deus não fala para você lutar contra o diabo, fala para você resistir ao diabo. Porque você não tem mais força que o diabo. Então, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Entendeu? Então, é uma interpretação errada. Né? O cara, tipo assim, a mesma coisa, falar assim, ó, vai para a guerra, que você vai para a guerra contra os Estados Unidos, que você vai ganhar. Você não vai ganhar, você vai levar chumbo, porque você tem que, no máximo, resistir. Que nem a guerra da Ucrânia. Os ucranianos não vão ganhar aquela guerra. Porque se os russos ficar muito pé da vida, eles vão descarregar o arsenal todo deles lá. Entendeu? É uma analogia, né? Então, com o diabo, você tem que resistir. Através de armas espirituais, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, porque você não vai vencer. A Bíblia diz que nossa luta não é contra carne e sangue. Se não é, você então está lutando errado. Talvez se o povo de Deus tivesse
vamos dizer assim, mais consciência, cresce na simplicidade Do Evangelho. do poder da palavra, né? Talvez seria muito fácil ganhar essa luta toda que nós temos hoje, porque a luta que nós estamos tendo hoje é simplesmente de, num futuro muito próximo, a palavra de Deus ser proibida de ser pregada. Entende? Porque o que os caras não estão querendo, a Bíblia fala o quê? Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Então, se você não está tendo liberdade de culto, quer seja a igreja, não estamos defendendo aqui o presbiteriano, A unidade da igreja. o adventista, o da Renascer, não sei o que, estamos defendendo a pregação da palavra e a crer na palavra. Então, se os caras entendessem que nós estamos a um passo de a palavra de Deus cada vez mais ser cerceada, o pessoal já tinha virado. E por culpa nossa, porque a igreja não se posicionou. Quem vai sofrer com isso daí? Essa geração aí para baixo, porque não tem força. É a geração que pode tudo. Nós trabalhamos muito, né? Para os nossos filhos ficar folgados. Olha, a cachorrinha deitou, esparrama no chão. Não tem boleto para pagar, ela está tranquila. Não é? Se vier a perseguição, também ela está tranquila. Porque, afinal de contas, ela só não vai ter a ração dela, tal, vai ter que sobrar ali a comidinha ela comer, aí vai ficar doente, morre, acabou. Aí a vida dela acabou, porque não tem alma, não tem espírito, só tem corpo, não é? Mas nós temos alma, corpo e espírito, então nós vamos sofrer. Ah, Magali, mas eu tenho Jesus, meu marido não tem. Então, vamos lá. Isaías 41, 10. Isaías 41, 10. Pode me ajudar aí, gente? Vamos lá. Ninguém achou? É Isaías, não é Salmo. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Gente, eu estou trazendo palavra de ânimo. Não temas, que eu sou contigo. Não te assombres, que eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deus é justo. Irmãos, pare e pense um pouquinho a respeito quando o povo de Deus estava no Egito. Imagine só, cultura diferente, língua diferente, Deus diferente, tudo diferente. Mas Deus estava ali. Aí o povo sai dali, do Egito, e ele vai para o deserto. Vocês não têm dimensão que é deserto, mas naturalmente que todos conhecem deserto através de televisão. Mas deserto é deserto. Você está olhando um monte aqui na sua frente. Daqui a pouco esse monte, ele se desloca e ele vai para outra ponta. Ué, mas eu estou aqui, eu tirei até foto desse monte. Mas a areia é tão, de uma velocidade tão grande que desloca. Entre a areia até no fiapo do teu cabelo. É uma coisa assim estranha, muito estranha. Quem foi pro Nordeste e tal e fez aqueles passeios nas dunas, não é? Nas dunas lá. Ou viu aquelas casas já meio que enterradas que a areia vai invadindo tudo, né? Os mangues, que também ele vai cobrindo tudo. A gente foi em passeios lá, sei lá, em Fortaleza, Aracaju, essas coisas. Não respeita nada, vai cobrindo tudo. Nada. Né? Então,
aqui a palavra de ordem é não E temas. o calor não é intenso como lá, né? Bem, E nem o frio de madrugada, né? Porque lá faz 50 graus durante o dia. não dá para explicar, não tem. Muito frio à Tem noite. gente que fica muito mito e tal. Mas assim, é algo que a gente não imagina. Eu sou do Nordeste, então enfrentei bastante calor, dificuldades. Porém, o calor do deserto, porque não tem vento, assim, brisa, ele é sufocante. É muito estranho, mas Deus está falando assim, não temas, porque eu sou contigo. Se você estiver no deserto, se você estiver passando o que for, ou se a gente tiver de passar o que for aí nos próximos anos, nós não vamos ficar a vida inteira nisso daí. Mas tal lugar está assim, o outro também está assim. Irmãos, e é nisso que eu me agarro. Eu sempre me agarro numa promessa de Deus, que eu ouvi há anos atrás, sobre o Brasil. E eu me agarro nessa promessa. Por outro lado, também eu fico pensando, mas Deus precisa apertar seus filhos. Porque Deus, irmãos, Ele não repete a prova. Eu quero que você grave isso. Mas quando Deus repete a prova, é porque nós não aprendemos na primeira prova. Não é assim na vida normal? Quando a gente não faz direito, nós somos reprovados. Depois, então, nós temos novamente, a matéria pode ser igual, mas a prova, as perguntas, elas nunca são iguais que teve na outra. São diferentes, não são? Então, é assim. A prova, Deus não quer repetir. Ele coloca, às vezes, outros personagens, ou Deus coloca outro tipo de coisa. Mas nós temos o direito de pedir. No caso da Elisângela, pediu. Foi simples. Eu não quero ser provada agora é dia 19. Hoje é 16, daqui a 3 dias. Não é? Foi depois de um culto. E ela falou, Deus, me prove qualquer outra coisa. Ela falou. Com a boquinha. E as nossas palavras têm poder. Me prove outra coisa, não na minha saúde. Fui eu que orei, não, foi ela. Deus permite algumas provas porque Deus é didático, né? Deus é didático. Eu vou dizer uma coisa, vou pegar aqui que não tem ninguém, só tem a gente, né? E o negócio ali tem chave. O Rafael e a Dani. Talvez se não fosse o Igor, porque quando vocês vieram aqui a primeira vez, vocês vieram por conta da menina. Não foi? Não foi por conta, vocês não queriam. Mas vou lá, quem sabe, a pastora dá um jeito dessa menina, que essa menina tá aqui meio que... Aí, tal. Não. Na verdade, Deus já estava preparando vocês. Porque nem existia o Igor, não tinha nada. Ela que está roncando. Não. Mexer na cadeira. Não tinha Igor, não tinha, talvez nem tinha. Ou você estava grávida? Não tava. Não. Eu acho que eu não sabia que eu estava grávida. Porque eu não estava assim. Foi em 2019, eu acho. Estava assim. Começou. 2019. A menina tem 4 anos. Então ela 9 meses. O Igor é 9 meses Foi mais 2018. novo que ela. Foi 2018, né? Não estava ainda não. Estava prestes. Se você fizer as contas, estava aí. Eu acho que eu engravidei quando a Isabelle nasceu. A Isabelle nasceu em setembro. Eu engravidei em setembro e descobri em outubro. Então. Acho que foi mais ou Bem, menos isso. o que eu quero dizer com isso? Vocês, a motivação de vocês era outra. Mas a motivação de Deus era salvá-los. Era vocês conhecer. Mas então, por que Ele permitiu? Olha, o Igor para mim, Magali, é uma grande escola. Como Tatiana, guardada as devidas proporções, é uma grande escola.
Ah, mas por que não foi a Alexia? Por que não foi o Miguel? Porque Deus, quando dá uma prova, é porque Ele tem algo maior a fazer. Talvez vocês não suportassem a prova que o Alex e a Elisângela têm passado. Porque eu vou dizer uma coisa. Nós já passamos parecido. Porque Deus já permitiu tudo na nossa vida. De prova, doença, dinheiro, sentimental, tudo. Deus já permitiu. Mas essa prova de desafio, porque a prova deles hoje não é dinheiro, é desafio. Porém, essa é a grande diferença. Eles estão passando por uma prova de desafio. Nós não vamos entrar em detalhe, porém, Deus tem dado escape. É uma coisa que não tem explicação, sim ou não, Alex? Porque se Deus tivesse dado a mesma prova que eles estão passando hoje, tivesse dado há 1 ano e meio atrás, ia sobrar para mim. Primeira coisa, pastora, foi a senhora. Foi a senhora que mandou eu escolher, foi a senhora que mandou fazer isso, porque sempre nós vamos arrumar alguém para ser o bode expiatório, sim ou não? Sim. É do ser humano isso. Olha onde o buraco que nós estamos. Então, foi aqui mesmo nessa sala que a senhora deu o seu voto. E aí eu ia balançar a cabeça e ia falar, poxa vida, é verdade. Fui eu. Ainda tive um conselheiro. E estava comigo, ouvindo tudo. Daí, irmãos, o que acontece? Deus, Ele não trabalha com hipóteses de jeito nenhum. Deus trabalha com propósito. Se eles tivessem Deus já tivesse concluído o propósito que Ele tem, eles não estavam passando por um novo desafio. Porque eu considero desafio, mas eu considero aqui a palavra de Deus. Não temas, porque eu sou contigo. É Deus falando. Não é Magali, não. É Deus falando. Eu sou contigo, não temas. Eu não sei se é um recado de Deus. Se fosse para mim, eu falo, não, Senhor, é um recado seu para mim. Mas vamos virar a página aqui, porque às vezes a gente esquece de falar amém, não é? Mas... Amém. Isaías 43, versículo 1. Vamos lá. Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou diz: não tenha medo, pois eu o salvarei, eu o chamei pelo seu nome e você é meu. Quando você Só um para depois a gente continuar. Veja só, na minha linguagem fala assim: mas agora, vírgula, assim diz o Senhor que te criou, ô Jacó. Eu te aconselho a pegar aí Jacó e colocar o teu nome. Porque todas as vezes que aparece Jacó, você pode colocar o teu nome. A minha Bíblia tem aqui, ó. O meu tem, André. O meu tem coloquei Rafael. Tem? Pode. Não esqueça não. Por isso que eu gosto da Bíblia escrita. Porque dá pra gente colocar o que a gente quer. Olha aí, ó. Já colocou. Já tomou posse. Então, não é Jacó. Aqui. Alexia criou, não criou. Mas agora diz o Senhor que te criou, ó Alexia. E que te formou. Tem Jacó. Né? Então, em vez de Jacó, coloca o nome dela. Coloca Alexia. Mas aqui, ou criou, sim, mas amor, gente. Então, Jacó, não tem do lado o nome Jacó? Não, não tem. Não tem? Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou diz. Pois é, essa é na sua linguagem. Se você pegasse outra linguagem, tinha. Mas você pode colocar do lado assim: Deus falou comigo, Ele que me criou. Quem te criou, Alexia? Deus. Quem que te formou, Alexia? Deus. Deus usou aí uma sementinha ali, acolá, tal, juntou as duas, formou um só, mas tinha um monte de cara querendo chegar lá.
uma corrida intensa, do milhões, só que só um conseguiu. Você. E esse um que chegou lá era Alexia. Olha que coisa tremenda. Esse Deus que criou a gente. Esse Deus. Então Deus cria a gente com doente, Deus cria a gente com problema, tal. Deus que criou, ponto. Lá no céu, quando a gente chegar lá, a gente vai saber por que Deus fez isso ou permitiu aquilo. Eu não vou ter interesse nenhum. Eu já estou lá no céu, que interesse que eu tenho? Se eu conseguir chegar lá, não sei se eu vou conseguir, mas se eu conseguir, com certeza, eu não vou perguntar nada para Deus. Eu vou falar, graças, superabundante graça. Pensa assim, olha, eu escapei do inferno e estou aqui. Então, veja aí, pode continuar agora, Rafael. 2. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. Pode ler o 3. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador. Dei como pagamento o Egito, a Etiópia e Seba, a fim de que você fosse meu. 4. Para libertar você, entrego nações inteiras, como o preço do resgate, pois para mim você vale muito. Você é o povo que eu amo, um povo que merece muita honra. Não tenha medo, pois eu estou com você. Amém. Irmãos, precisa mais alguma coisa? Se você sair daqui com dúvida que Deus nos protege, você está precisando começar tudo de novo com Deus. Eu vou te dar uma dica. Nunca desafie Deus. Quem desafiou Deus foi Satanás. E o negócio ficou ruim. Irmãos, quando eu não entendo alguma coisa, eu faço assim para Deus, o Senhor sabe o que faz. Eu conversando com uma pessoa, e ela falou, eu não entendo que eu oro por esse lugar que eu moro e eu não vejo coisa diferente. Eu oro pela minha família, eu não vejo coisa diferente. Eu falei assim para ela, minha amada, eu vou te dar uma dica. Você que não está vendo coisas diferentes, mas Deus está trabalhando. E começou a chorar, porque o marido, os filhos e a situação. Eu falei, você não entende, mas Deus entende. Porque lá no deserto, Deus permitiu, mas Deus estava dando maná. O que aconteceu com o povo? No deserto, recebendo todos os dias, de manhã e de noite, eles faziam o quê? Murmurar. Isso não foi agradável a Deus. Isso pesou. Dica de novo. Todas as vezes que você não entender, não murmure, não reclame, não questione. Levante as mãos rapidamente e fala, Senhor, o Senhor tem o controle de tudo. Lembra daquela pessoa que falava para mim, eu odeio quando você fala, Deus está no controle de tudo. E eu falava para ela, se Deus não está no controle, quem está no controle? E hoje, depois de uns 10 anos, ela me liga e fala assim, tudo bem, tudo, Deus está no controle de tudo. Ela que fala para mim. Eu dou risada, eu falo, alguns anos atrás, ela falava para mim, eu odeio quando você fala que Deus está no controle. Eu falava para ela, mas eu vou falar o quê, filha? E quando aconteceram algumas coisas comigo, agora nesses últimos dias, né, tempo, que Deus falou para mim, você não disse para todo mundo que eu tenho o controle? Eu perdi o controle? Porque eu não entendo, eu estou dando volta. Só para aprender. Porque eu não aprendi ainda. Agora, nessa última quinta-feira, quando eu cheguei lá, porque o Marcos perguntou, como é que foi lá? E eu falei para ele, nem me pergunte. Daí ela começou um negócio de matança, daí Camila estava meio que neurótica,
e virou para ela e falou assim: eu vou lhe perguntar uma coisa, minha avó. Quem é que vem aqui lhe visitar, não ser eu e a minha mãe? Quem é que vem aqui trazer comida para a senhora, a não ser eu e a minha mãe? E ela nunca, sempre vai ficar alisando, tal. Na quinta-feira o negócio estava tão estranho que ela não tirou foto, não mandou para ninguém, e era aniversário lá da tia dela, e eu falei, pô, hoje vai ser pesado para mim. E o Espírito Santo falou para mim, eu estou no controle de tudo, não estou? Descanse. Irmãos, não é brincadeira, eu não desejo para ninguém, mas eu não falo, eu vou. Às vezes eu chego naquele local ali, as minhas pernas começam a tremer, e eu falo, Senhor, Tu és o meu Deus, a minha fortaleza, o Senhor é minha força, o Senhor é meu escudo, o Senhor que me protege, porque eu estou falando isso daqui, irmãos, para mim, é para mim que eu estou falando, mas eu não falo para Deus, Deus, eu não quero mais passar por isso, me dê outra prova, Deus me livre. Eu sou boba? Eu não sei se hoje eu perguntasse para Elisângela, há um ano atrás, você quer novamente passar por uma prova igual ou você quer uma nova? Eu não sei o que ela iria me responder. Nem vou ousar perguntar para ela não pecar. Então, mas eu digo para vocês que eu não pediria para o Senhor uma nova prova. Tá bom, Senhor. Tá bom, Senhor, tá bom, tá bom. Tá bom, eu entendi a minha prova com Tatiana. Tá bom, Senhor, tá bom, tá bom. Porque quando eu vejo o pastor Nino me contando aquelas crianças lá no GRAAC. GRAAC é um hospital que cuida de criança com câncer. E ele me mandou, ele faz um relatório todo dia. Para quem ajuda ele manda um relatório do que ele está fazendo. E daí, uma menininha, eu não vou citar o nome aqui, porque depois a gente pode abrir e eu não quero, mas a menininha, ela está com câncer na cabeça e o estado dela é terminal, então ela já não fala mais, então ela mexe com os olhos, tal. Daí ele falou, você quer música? Ela mexe com os olhos, então ele falou assim para mim, ela tem 11 anos, filha única. Então, ele falou assim, dificilmente eu vou voltar e vou encontrá-la. Eu pergunto, todos nós aqui temos filhos, a ser Tatiana e Alexia. Você aguentaria ter um filho naquele estado? Eu vou dizer uma coisa, eu não aguentaria. Eu não. Você aguentaria? Boa noite. Bernardo foi para casa em São Geraldo. Pietro, mãe bem aflita. Pietro, mãe bem aflita. Beatriz responde com os olhos. Falei que levaria violão. Piscou rapidamente. Isso é um sinal que ela quer. Lívia permanece na UTI. Milisa está em estado grave na UTI. Maria melhorou. Silene, mãe de Maria Clara, é muito angustiada. Escreva esse nome conforme compartilhar com você o pouco que vive hoje. Todo dia ele manda. Irmãos, precisa ter muito estômago e muita presença de Deus para ouvir, orar, porque ele pede oração, e entender um negócio desse daí. Porque uma coisa é essa luta que a gente está passando, e outra luta que nós já passamos, essa luta de vida e morte. E a gente sabe o que é. Eu sempre peço assim para Deus, Deus, o Senhor disse que vai provar fulano, um exemplo, vai provar José, mas não prove no filho. Eu sempre oro desse jeito. Não é? Sempre eu oro desse jeito. Por quê? Porque no filho nós não temos força para orar, para chorar, para ler a Bíblia, para nada. Veja quando o filho seu está com uma febre, está com qualquer coisa, você tem força? Por isso que a gente tem que ter a vida no altar, porque na hora que vem a batalha a gente não tem força. Amém, Andréia? Você não vai ser provada no teu filho.
Eu tenho certeza disso. Pode até passar luta com ele, mas provada nele não. Amém? Então nós temos que entender, irmãos, que muitas vezes nós temos o direito de pedir a Deus. Nós temos. Já eu conheço pessoas que vão ser provadas ou no filho ou nos filhos. E é muito difícil, porque a gente não sabe como fazer quando a gente vê uma criança, uma adolescente doente. A gente não sabe o que fazer. A gente não sabe o que pedir. A gente não sabe. Me lembro quando a Alexia não andava ainda. Ela foi andar um pouquinho mais tarde, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, salvo engano. Não é isso? E daí o médico lá falou que ela tinha um problema no final aqui do cóccix, não é isso? Eu não sei o nome que... Espinha bífida. Hã? Espinha bífida. E que talvez... Tá. Daí, imagine só falar isso para Elisângela. Primeira pessoa que ela ligou foi para quem? Eu falei, Elisângela, desconsidere. Desconsidere porque ela vai andar. Desconsidere que ela não tem essa enfermidade, não foi isso? Depois dessa luta, vem a luta do ouvido. Quem pensar que eu esqueço, está muito atrapalhado. Eu não esqueço, não. Eu estava fazendo exame quando ela me telefonou, aos berros. Porque minha filha tem problema no ouvido, não vai escutar. Eu estava no RCC em Campinas. Eu falei, ela não tem problema no ouvido, não. Agora indo fazer exame, um monte de coisa lá. Eu falei, Alexia não. Ela não tem problema no ouvido. Ela vai ouvir. Ela não tem problema nenhum. Mas não tem problema, Elisângela. Ponto. E aí? Ela tem problema de ouvido? Ela tem problema? Até demais. Não é? Que ela é ligada. E Magali, os exames. E o exame lá que ela tinha também? Não sei. Eu sei que ela não tem nada. E eu falei para ela assim, presente de Deus não vem com defeito. Não foi isso? Aí você pode pensar, mas o meu filho ou a minha filha não foi presente de Deus? Irmãos, ali foi diferente. Vocês sabem da história, não vão repetir de novo. Não podia. Porque estava envolvido a parte emocional da Elisângela. Mas há 500 anos na igreja, parece que não confio. Eu deixo para vocês responderem, tá bom? Porque é melhor não responder, eu não responder. Salmo 118, versículo 6. Pode ler. E outro abra, por favor, no Salmo 14, versículo 27. Salmo 118, versículo 6. O Senhor está comigo, não temerei. Quem poderá fazer o que me poderá fazer o homem? Vamos repetir? O Senhor está comigo, não temereis. O que pode me fazer o homem? O homem ele pode até, irmão, dar um diagnóstico. Porque o menino não vai isso, não vai aquilo, não vai aquilo. Eu desafio qualquer médico, qualquer psicólogo, qualquer terapeuta falar para mim que o menino não vai fazer isso e aquilo. Eu desafio. É um desafio. É um desafio. Ele vai falar, ele vai ser normal. Amém. Ele vai ser normal. Como? Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Eu acabei de falar 2 desafios aqui. E não foi que ela estava inventando. Foi o médico dizendo para eles. Ou não foi? Fale com a boca bem alta. Foi ou não foi? Foi isso que você escutou? E a gente passou nesse médico com um senhor, um médico bem conceituado. Ele fez todos os exames e ele viu. Aí eu levei o mesmo exame para um outro médico, né, Alex, em Salto.
O médico falou, mas eu não vejo nada disso. Ela não tem nada. Ele ia operar ela. Como é que o homem, né? Vamos operar, porque aqui mostrou lá onde que era o problema, não sei o quê, e botando a menina para fazer ressonância, não foi isso? Eu falei, isso é um absurdo, mas vocês são pais. Eu não faria. Mas vocês, se quiserem fazer, façam. Ela, coitadinha, teve que tomar anestesia, não foi? Aquele sofrimento, eu não vou esquecer, não. Mas Magali, como? Tem mais de quase 9 anos isso. Eu não vou esquecer, não. Tá tudo aqui no computador. Tudo. Vocês podem esquecer. Mas quando ela tiver maior, eu vou falar para ela, vem aqui, menina. Se ela der uma bobeada, vem aqui, menina. Se você sair, o negócio vai ficar torto. Entendeu? Então, irmãos, aqui está falando assim, o Senhor está comigo, não temereis. O que me pode fazer o homem? Eu vou dizer uma coisa para você, a palavra de Deus fala assim, seja todo homem Mentiroso. e Deus Verdadeiro. O ídolo é um desafio para a minha fé. O ídolo não é um desafio para a minha soberba, para o meu orgulho, para amanhã eu falar, tá vendo? Eu falei que a Alexa, eu falei que eu falei, nada disso. Toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dada a Deus. Eu estou citando aqui, talvez Marcos nem sabia disso, porque eu nunca citei. Porque Deus fez a obra. Foi Deus, eu não tenho força nenhuma, eu não sou médica, eu não sou nada, é Deus. Assim como o Igor é o meu novo desafio. Mas, porque a nossa fé trabalha muitas vezes com o nosso eu. Ah, mas o que eu estou vendo, é o que você está vendo, o que você está enxergando? Né? Deus perguntou para Jeremias, abre Jeremias 1, Jeremias, aí depois de Isaías 1, versículo 12, de cor. Lê o 11, quem encontrou? O Senhor me perguntou, o que é o que você está vendo? Um galho de amendoeira? Respondi. O Senhor me disse, você está certo, eu também estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram. É isso aí. A minha versão fala assim, ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, que vê Jeremias? Porque ele estava todo perturbado, dizendo que ele era criança e tal, ele tinha mais ou menos 6 anos quando ele foi chamado. Aí Deus falou, o que você está vendo? Aí ele falou, eu estou vendo aqui uma vara de amendoeira. Aí Deus falou, você viu bem. Amendoeira. Amendoeira. Não, amendoeira é de amêndoa. Não é? Aí o Senhor falou assim, você viu bem. Pode escrever aí, ó, promessa para minha vida, pode escrever. Promessa para a vida do meu filho, empresta a caneta para ele. Eu velo pela minha... E o que eu estou falando nessa série, irmãos, é profético. É profético. Vocês estão aqui, eu estou participando de algo profético. O que é que você vê? Eu vejo o quê? O que você está vendo, eu estou vendo. Porque eu velo pela minha palavra. Deus não te salvou, Andréia, para você ter derrota, não. Mas o homem natural, ele tem escolha. Deus não viola o direito de ninguém. Também não viola o direito. O seu direito é orar. E o direito do homem é escolher. Agora, o homem também não pode escolher as consequências das suas escolhas. Aí, vai fazer o quê, não é? Escolheu, é escolhido. Eu quero escolher servir o Senhor até o fim. Escolha levar o teu filho para a palavra de Deus. Escolha ler a Bíblia antes dele dormir. Escolha agradecer a comida na hora que estiver comendo. Escolha isto. Escolha. Porque amanhã você não vai falar, olha, eu fiz tudo o que podia ser feito para o meu filho ter esse caminho. Agora, a escolha do homem é normal.
Eu não vou me decepcionar com um homem. Eu não vou me decepcionar com Deus, porque o homem tem as suas escolhas. E às vezes a escolha de Deus é abrir a cova. Mas Deus, pela misericórdia dele, fala, calma aí, eu ainda tenho uns negocinhos aí, calma. E às vezes Deus dá um tempo para não ser tão radical. Mas às vezes Deus tem umas escolhas dele meio, né? Eu me lembro quando a Adriana dizendo que estava com câncer, a Adriana de vocês, e tá indo lá, porque você telefonou para mim, chorando, pedindo oração por ela, que ela estava com câncer. Não foi isso? Você tinha visitado ela, estava na casa dela, e você me ligou pedindo oração pela minha amiga, não foi isso? Foi. E o que eu respondi? Você também não deve lembrar não, que é cabeça fresca. Eu falei para ela que aquela enfermidade não era para a morte, que não era daquele jeito. Não, mas ela está indo lá para o hospital lá no Jaú, câncer, não sei o quê. Então, né? Não vem aqui para agradecer, porque foi lá, tal, depois o marido e ela no hospital, ela com Covid, com câncer, aí mandou ela embora, porque falou, o histórico aqui é, vamos mandar ela embora. Mas um dia, a Elisângela, não sei o que aconteceu, ela entrou lá, na hora do sufoco. Na hora do sufoco a gente entra. Pelo amor de Deus, manda aí dizer. Daí a Elisângela falou, olha, dá para a senhora deixar eu mandar? Claro! E o marido dela estava, não é? Lembrando que ela assistia. O marido dela estava assistindo. Forte, gostava de uma cervejinha, churrasquinho, ali, né? Futebol, tudo bonitinho, né? Dia 6 agora de novembro ele ia lá assistir o jogo, 6h30 da tarde. E assistiu. Ali eu fiz o apelo, ali a gente não sabe que é ele e Deus, vão para o hospital, quando ela sai do hospital com Covid, com câncer, segundo eles, e ele fica. E quando ele fica, ele morre. Fortinho, né? Quantos anos ele tinha? 46. Fortinho. Nunca tinha tido nada. Só uma cervejinha, no churrasquinho, não é? Ela falava com ele, aí ele falava, pinga mata o Covid. Já sabe. Pinga mata. Pinga Não é mata. que Covid, o que é pinga mata tudo. Não existe. Pinga mata, né? Mas graças a Deus que o sangue dele não vai ser cobrado pela Elisângela. Porque a Elisângela falou, assista aí. Ela assistiu. Ela ia fazer o exame, daí lá na sala, já lá no Jaú lá, a senhora pode orar? Posso. Levantamos um clamor lá, no nosso grupo, orando por ela. Irmãos, Deus está vendo tudo, viu, André? Deus está vendo o sufoco do seu coração, quando vai aproximando do domingo, Deus está vendo tudo, tudinho. Não fique preocupada, essa palavra, não temas, essa palavra de hoje, não temas, descanse o teu coração. Descansa o teu coração. O homem pode dizer sim, não, espere um pouco. Agora a gente não sabe se espera um pouco, se dá tempo. É assim que funciona. Não é? Então, é duro? Mas é real. E ele foi embora. Ela não morreu de câncer. Era uma alergia, não é isso? É uma tuberculose alguma coisa que dava nos órgãos, mas tomando remédio. E Deus falou, não é isso que está imaginando, é outra coisa. A gente não sabia que coisa que era. Que uma tuberculose alérgica, sei lá o que era aquilo. E detalhe, o dia que ela foi para Jaú, foi para começar a quimioterapia. Aí ela chegou lá, soube que o sargento tinha morrido, ela interrompeu, nem tinha começado, veio embora.
Aí que os médicos descobriram que não era o câncer. O médico falou, se ela tivesse começado a quimioterapia, tinha matado ela na hora. Rapaz, Morreu, ela veio embora também. Ela não terminou lá. rapaz, esse negócio é muito sério. Eu não tô metendo medo, não. Mas o negócio é temer a Deus. Nossa, que dó. Não é? Sim ou não? Porque a gente tem caso aqui. Não é no vizinho, não. É aqui. Olha, brincar com Deus brincar com Deus não é legal. O negócio é andar assim com ele. Mas tem um outro versículo aí que eu pedi para abrir, 14, 27. O que 14, 27? Salmo 14, 27. É que eu já tinha dito. 14:7, né? 14, 27. 27. Não tem? Então, eu deixo. Não, peraí um pouquinho. Nós lemos o Salmo 118, versículo 6. Não é isso? O Senhor está comigo. Não temereis o que fazer o homem. Aqui deve ser João. É João. Deixo-vos a paz, a minha paz. João, deve ser João 14, 27. Vamos lá? Eu botei salmo aqui por quê? Vamos lá. Deve ser lá. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Veja na sua linguagem, ô Rafael. Não é o Salmo, é João. Ainda bem que João 14 é conhecido, né? Vamos lá? Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhe dou. Não lhe dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Vocês ouvirão o que eu disse. Eu vou, mas voltarei para ficar com vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres, sabendo que eu vou para o Pai, pois o Pai é mais poderoso do que eu. Encerra aqui, irmãos. A gente não só fica. Bem, esse culto aqui esses cultos, essa série, vocês podem saber que é Deus que está mandando. É Deus que está falando com a gente. Amém. Ele está falando assim, ó, não fique atemorizado, não. Eu deixo a minha paz. Não fique perturbado. Não fique o seu coração perturbado. Irmãos, depois que acabar essa série, eu vou falar a respeito quando Deus chama a gente 2 vezes. No Velho Testamento, tem 3 passagens que Deus, ou são 2 passagens, parece que abaixo, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui, porque eu não vou. Quando Deus chama o nosso nome, e hoje Deus chamou a atenção, o nome da Andréia algumas vezes. Quando Deus chama o nosso nome, nós devemos prestar atenção. Até citou o testemunho de Alex e da Elisângela, mas testemunho, mas chamou a atenção do nome da Andréia algumas vezes. Então, irmãos, quando Deus chama o nosso nome, nós temos que colocar nossas barbas de molho. Como Magali pôr as barbas de molho? Nós temos que orar mais. Você costuma jejuar? Não. Aliás, que eu vou pedir vocês começarem a fazer um período de jejum. A Tina já está num jejum aí radical. E eu estou fazendo na medida que eu posso, estou fazendo da meia-noite até meio-dia do outro dia. Na medida que jejum não é para a gente pedir nada. Nada. Jejum é para nos oferecer a Deus. Né? Quando nós estamos passando por uma aflição de alma e não sabemos o que fazer, nós temos que buscar o refrigério em Jesus. Eu sei que você não é de se abrir, mas se você fosse de se abrir, você teria muito o que falar.
natural, ele se afasta de Deus, ele começa a ficar perto do pecado. Não tem jeito. Afastou de Deus, fica perto do pecado. Por quê? Quem nos afasta do pecado é Deus. Não somos nós. Porque a gente não tem essa capacidade de se afastar do pecado. Passou uma mulher, pô, que mulher linda. E logo a gente abre o homem, né? Abre o olhão. A mulher é diferente também. Passou um homem bonito, a gente já olha. Mesmo que não tenha interesse, assim, né? A gente olha. Mas o homem olha com mais intensidade. E quando ele está fora de Deus, ele olha com maior intensidade. E essa intensidade leva o homem a pecar. Então, irmãos, eu vou pedir para vocês estarem oferecendo para o Senhor. Não vou chamar mais atenção de nome. Vocês são inteligentes. Procura ter um período. Ah, mas se eu tirar a Coca-Cola, não vale. Se for radical, sim. Eu vou tirar. Eu falei Coca-Cola porque eu tirei. Foi o primeiro jejum que eu fiz, eu não sabia muito. Eu tirei por 1 ano. Depois eu tirei a carne vermelha e fui assim. Então hoje não tenho dificuldade nenhuma, mas o meu corpo sente necessidade de comida, não é? Mas eu digo para vocês que desafio a gente só enfrenta com jejum e oração. E parece que a gente precisa ter desafios para a gente voltar à prática da palavra de Deus. É ruim isso, né? Eu vou buscar mais porque eu estou precisando. Eu vou jejuar mais porque eu estou precisando. Eu vou orar mais porque eu estou precisando. Não. Quando você estiver precisando, você não vai encontrar força para fazer isso daí. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Eu vou decidir dar um conteúdo talvez menor, porque eu tenho muita coisa a falar, mas eu prefiro dar um conteúdo menor, mas sabe aquela comida que você come pouco, mas sustenta? Então, é essa comida daí que eu quero. Não temas, Deus é com você, Deus é comigo. Se passares pelo fogo, se passares pela água, tanto faz. Deus vai dar o escape. De uma forma ou de outra, Deus vai dar o escape. A gente só precisa ficar ligado e ver as coisas pelos detalhes. Estou precisando caminhar assim, eu estou começando a enxergar mais amplo. Então, se apegue a Jesus, amém? Pai querido, nós te louvamos, porque o Senhor é bom. E as tuas misericórdias, elas duram para sempre, Pai. Muito obrigada por esta noite, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelos irmãos que estiveram aqui, que estão aqui. Meu Deus querido, estenda as tuas mãos. Há necessidades, meu Pai, que só o Senhor sabe e conhece. Porque o Senhor que nos sonda, o Senhor que examina e esquadrinha o nosso caminhar. Por isso nós te pedimos, vê se há em nós algum caminho mau e nos dê segurança em ti, Pai. A tua palavra nos diz para a gente não temer nada. O que pode fazer o homem, o mundo, o poderoso? Nada, Senhor. Porque tudo que o outro faz é porque o Senhor permite. Por isso nós te damos graças por esta noite, pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Pai querido, muito obrigada por tudo, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas, por aqueles que têm realmente
colocado diante de Ti, Senhor, a semente, Senhor, para que ela possa produzir e trazer vida, Pai. Obrigado pelos nossos projetos, obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. Obrigado por tudo aquilo que nós mandamos lá para o Vale do Ribeira, Senhor, que vai chegar na próxima semana. Obrigado pela vida do pastor Ferreirinha, da sua esposa. Obrigado, Senhor, por aquele trabalho. Nós te damos graças por tudo, Senhor. Nós te damos graças, Senhor Jesus, pela vida da Daniela, que fez mais um ano de vida, Senhor Jesus. Conserva a fé da Daniela, sua família. Pai amado, os seus negócios, Senhor, aquilo que está na cabeça, Senhor, da tua serva, Jesus. Se tem o teu sim, Pai amado, que seja confirmado aqui na terra. Obrigado, Jesus querido, por tudo. Nós te damos graças, Senhor Jesus, porque nós dependemos de Ti. Dependemos do Teu amor, dependemos, Pai amado, do Teu favor. Muito obrigada, Jesus querido. Deus querido, nós te pedimos pelo Brasil, pelo presidente da República, pelas eleições do dia 31. Meu Deus querido, já está tudo consumado, mas o nosso dever é orar. Meu Deus, que haja unidade do teu povo, Pai amado. Que eles possam abrir os olhos, meu Deus. Que eles possam enxergar, Pai amado, que o Senhor tem princípios que não podem ser quebrados, meu Deus. Obrigada, Santo Espírito de Deus, porque nós cremos que o Senhor já determinou todas as coisas. Uma vez determinado está. Obrigada, meu Deus querido. Nós abençoamos a vida do nosso presidente, Senhor, a sua família, o seu ministério, meu Pai amado. Coloca a tua mão de poder e graça sobre aqueles que estão à frente deste país, meu Pai. Oh Deus, dá um basta naquilo que precisa dar um basta, meu Deus. Coloca a tua mão de poder e graça, Jesus amado, sobre as eleições do dia 31. Meu Deus querido, nós sabemos que o Senhor tem algo para fazer no Brasil. Nós não sabemos de que maneira. Por isso nós te damos graças, meu Pai. Obrigada por tudo. Enquanto estivermos separados uns dos outros, que o amor de Deus Pai e a santa comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco, desde agora e para todos sempre. Pai querido, abençoa também o alimento. Nós te damos graça por esta casa que nos recebe, que nunca falte o pão nosso de cada dia nesta casa. Muito obrigada, Pai, no nome poderoso e santo de Jesus. Amém.